Então vamos à parte final do capítulo 11 do livro dos Proto-Austríacos da Menger, a leitura comentada especial aí de final de ano, e também o penúltimo vídeo dessa série. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos a ele. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética. Por essa perspectiva, como eu adiantei aí na introdução, última parte do capítulo 11, parte 3 de 3, do livro dos Proto-Austríacos da Menger. Essa será também o penúltimo vídeo da série da leitura comentada deste livro. Depois vai ter a leitura comentada do Ação, Tempo e Conhecimento, como eu adiantei, que vai ocupar a grade do canal aí no mês de janeiro. Essa está ocupando o mês de dezembro. Se você não sabe o que está acontecendo, essa é uma leitura comentada especial que eu estou fazendo de final de ano, então um presente meu aí para vocês. Então recomendo fortemente que vocês voltem aqui na playlist, está aqui na descrição, para você acompanhar desde o começo essa leitura comentada especial, se você quiser continuar mesmo assim, mas enfim, não recomendo mais, aí é com você. Peço para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, isso ajuda a engajar o canal também. E deixa sua curtida também, isso ajuda a engajar, e comenta também alguma coisa aí, qualquer coisa só para aumentar o engajamento do canal. Antes de entrar na leitura comentada em si, segue o canal nas outras redes sociais, também estão na descrição, muito importante, ajuda a engajar o canal em outras plataformas. Na descrição também, para facilitar para você, tem um link da compra do livro, você pode comprar através do site da Amazon, e tem também um link do download do livro. Geralmente eu deixo no site do Instituto Mises ou do site do Instituto Rothbard. Não tinha o livro em nenhum dos dois, então eu deixei num outro site. Pelo menos esse link eu baixei, confiei ali para ver se estava tudo certo, conferi. Não tem nada de errado, é o link mesmo, vai pro livro mesmo, então baixa lá. Então, a galera que quiser pegar o livro aí via PDF, né? Ou for comprar, enfim, aí é com você. Outra coisa também na descrição, todos os parceiros aqui do canal, para você contratar alguém para fazer as thumbs aí do canal, pode contratar a Ana, que é quem cuida aqui da parte gráfica do canal, e também se você quiser dar uma olhada no portfólio de trabalhos dela, basicamente o meu perfil do Instagram é um grande portfólio, então já pode seguir lá também, já ajuda, né? Engajando lá o canal também, aí você vê lá o trabalho dela e se você ficar interessado pode contratar ela para poder fazer posts de Instagram, essa parte toda de mídia, assim, de parte gráfica de mídia, é ela que cuida do meu perfil, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, então tudo que você vê de post lá é ela que faz, então se você quiser contratar ela, o contato dela está aí na descrição. Na descrição também tem um link da Making Easy English, que é a escola do Natan, um libertário. Então eu só faço negócio com libertários, a Ana é libertária, o Natan também. O Natan tem uma escola de inglês para você aprender a falar inglês. Se você estiver pensando em meter o pé do Brasil, que seria uma decisão muito sábia da sua parte, seria mais sábio ainda você meter o pé do Brasil falando inglês. Se você não sabe falar inglês, vai lá na Make Easy English, aqui na descrição tem o link do WhatsApp deles também. Entrando em contato com eles, você garante uma condição especial. Só falar que veio pelo canal Libertário 03 que o Natan vai te garantir um desconto lá. Então, ajudem libertários, façam negócio com libertários, muito importante. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, os meios para tal estão na descrição. Você pode apoiar através de Pix ou via criptomoedas, também estão na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos entrar aí na leitura comentada, retomando do ponto onde eu parei, né? Que foi o tópico 5, na página 465, o que está vivo e o que está morto em Gustavo de Molinari. Molinari foi a tal ponto polêmico em seu radicalismo que creio ser bastante conveniente examinarmos a importantíssima indagação formada por Carlo Luthieri, respeitado mundialmente como um dos grandes conhecedores da obra de Molinari, dos austríacos e do liberalismo em geral. A questão a que me refiro é a que dá título a seu brilhante, lúcido e esclarecedor artigo. O que está vivo e o que está morto em Gustavo de Molinari, publicado em 2009 na Itália. O professor Carlo Lottieri, um estudioso infelizmente desconhecido no Brasil, é natural de Brescia, Itália, e professor de filosofia política na Universidade de Siena. Né? Graduou-se bacharel em filosofia pela Universidade de Gênova, fez seu mestrado no Instituto Universitário de Estudos Europeus, hoje ligado à Universidade de Genebra, e o doutorado na Universidade Paris-Sorbonne. Seus interesses de pesquisa científica são filosofia do direito, federalismo, libertarianismo, teologia política, religião e vida pública, ética militar, elitismo, teoria da evolução do direito, propriedade e Estado moderno. Editou muitas obras de Bruno Leoni em inglês, italiano, francês, espanhol e tcheco. É uma honra ser seu colega como professor na Escola de Liberalismo da Fondazione Vincenzi Scopa e também colega como membro do corpo editorial e como articulista da revista Libertamente, editado pela mesma fundação. Então o professor Milton Jorge Ori conhece pessoalmente esse pensador aqui.
Agradeço a penhorada e publicamente ao professor Lutieri pelo gentil envio de seu artigo, que não consegui encontrar em minhas pesquisas na internet, bem como pela autorização para usar suas reflexões neste meu modesto livro. Devo ainda, por uma questão de gratidão e ética, mencionar que esta quinta sessão é baseada no mencionado artigo de Lutieri, a que me atreverei a acrescentar algumas reflexões pontuais. Vejamos, então, como o professor Carlo Lutieri, inegavelmente uma das maiores autoridades mundiais em escola austríaca e em De Molinari, responde à sua própria indagação. O que ainda é atual e o que não é mais atual na obra desse grande pensador. Para respondê-los, divide seu artigo em 5 seções, a saber: A. Outro radicalismo. B. Liberalismo como ciência. C. Propriedade e liberdade. D. Mercado de trabalho e monopólio. E E. Competição entre governos. Percorramos, então, a sua análise ponto a ponto. Esse tópico aqui, especialmente a parte do tópico B, liberalismo como ciência, é uma coisa que eu estava até comentando nos comentários do vídeo de anteontem, né, da parte 1, para a galera que estava acompanhando ali, que isso ia ser abordado. Então, logo mais chega nesse tópico. Mas vamos primeiro ao tópico 5.1, que é outro radicalismo. Lottieri começa explicando o que entende por considerações de outro tipo de radicalismo e explica que, apesar de pouco conhecido hoje, o trabalho do economista franco-belga Gustave de Molinari continua sendo uma das expressões mais originais do pensamento liberal do século XIX. Sendo assim, é claro, seu esforço para preservar o radicalismo da perspectiva teórica da tradição lockeana em uma idade que viu o avanço inevitável do movimento socialista. Isso explicou por que Proudhon tenha definido, ao mesmo tempo, como um homem de esquerda e ultraliberal. Quando na Revolução de 1848, um grupo de socialistas irrompeu as instalações do Clube de la Liberté do Trabalho, uma das iniciativas empreendidas por Molinari e seus colegas liberais parisienses, e acabou com a reunião que estava em andamento fazendo uso da violência, socialistas usando violência desde sempre, né? Tornou-se claro que a sociedade ocidental estava enfrentando um conflito crucial. Dentro dessa situação, a competição intelectual que naqueles anos os liberais franceses foram forçados a travar com os coletivistas foi bastante estimulante. De acordo com Molinari, foi a mesma crise de ordem política que mobilizou as consciências e contribuiu fortemente para a promoção das teses liberais, a tal ponto que ele dizia que nos 3 anos, de 1848 a 1851, foi feito mais para aumentar a conscientização dessas doutrinas que nos últimos 50 anos. E aqui a citação está no livro do Gustavo de Molinari, que foi publicado em 1872. No entanto, no confronto com as ideias de Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin e outros teóricos socialistas europeus, uma posição firme em defesa da propriedade do mercado como a de Molinari terminaria sucumbindo, e a Europa caminhou para uma era de culturas políticas e arranjos institucionais de cortes nitidamente coletivistas. Então, o declínio civilizacional ele vem do século XIX. É ali que começa o século XX. Não é à toa que todo esse coletivismo, toda essa merda de propaganda marxista e todo esse lixo de ideias totalitárias descambaram em 2 guerras em questões de... Uma começa em 14 e termina em 18, a outra começa em 39 e termina em 45. Então, em 30 anos teve 3 guerras na Europa, 31 anos, né? Teve 2 guerras, na verdade, né? 2 guerras em grande escala. Mas, vamos lá. Não foi por acaso que Molinari, muito admirado e apreciado no século XIX, foi quase totalmente esquecido durante uma grande parte do século XX. Foi somente com a definição de um novo radicalismo libertário nos Estados Unidos, na década de 70 do século XX, a partir de Rothbard, que o ator de Suarez de la Ruessa Lazari voltou a ser lembrado e publicado. Então, o Rothbard, de certa forma, ele tem uma importância muito grande para resgatar os pensadores libertários. O Rothbard, por exemplo, ele é um cara que resgata outro cara que é um antecessor dele, dá para dizer que é o... Se o Gustavo de Molinari é o avô do libertarianismo e o Rothbard é o pai, ele resgata o bisavô do libertarianismo, que é o Lysander Spooner, que é um cara que já no século acho que 17, se eu não me engano, ele já estava escrevendo que a Constituição não tinha nenhuma autoridade, que você não se alistar no governo não era nenhuma traição, que o governo não tinha legitimidade para mandar você para guerra, enfim, ele já estava com um discurso bem libertário ali naquela época. E eu pretendo trazer algumas das obras do Spooner aqui para pelo menos uma leitura comentada, ou ver se eu consigo achar os livros, alguma coisa, pelo menos trazer assim um pouco sobre esse pensador, que eu acho que ele é pouco falado e ele é muito importante, muito mais importante do que muita gente considera, e ele é muito pouco falado, então eu acho que deveríamos fazer um resgate histórico de Lysander Spooner, assim como Rothbard fez na década de 70, né, do século passado. Mas vamos lá. Nesse contexto, o pensamento do estudioso europeu se impõe especialmente
pela coerência excepcional e a natureza visionária de seus insights sobre o tema da concorrência entre agências de segurança, ideias que anteciparam as reivindicações do casal Tannehill, Morris e Linda, Murray Rothbard, David Friedman, Bruce Allen Benson e Hans Hermann Hoppe. Quando em 1849, Molinari imaginou governos competindo entre si e agências privadas cuidando dos serviços de segurança, defesa e justiça, ele formulou uma hipótese que nunca antes, durante todo o desenrolar do Ocidente moderno, marcado pelo aparente sucesso do Estado, tinha visto a luz. Ele contestou um dogma, mas o fez com ingenuidade daquela criança da história de Hans Christian Andersen. Ora, se para os economistas liberais é sempre melhor que todos os serviços sejam ofertados sob estrutura competitiva e livres de monopólios legais, então é claro que não haveria lugar para reis e imperadores. Então, escreve então o professor Lothieri citando Campa. Para usar as palavras de J. Gael Campa, ele desafiou seus amigos do Jornal dos Economistas, convencido dos benefícios da economia de troca, colocando-os frente a essa dura alternativa. Ou o princípio do laissez-faire tem fundamentos sólidos e por isso se aplica à produção de cada bem, então, portanto, deve aplicar-se à administração da justiça, ou esse princípio é parcial e relativo, o que significa que não é um princípio. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, até para discutir um pouco sobre essa questão filosófica do que é um princípio. Quando o Rothbard ele formula o princípio da não agressão, o PNA, por que ele coloca como isso? Porque ele coloca como um mínimo ético que você deriva as leis. Porque ele é um princípio, ele é uma base, ele vem do começo, por isso que ele é um princípio. Só que, assim, a base que ele funda isso, ela acaba sendo errada porque acaba caindo na guilhotina de Hume, enfim, é uma discussão bastante complexa, mas resumindo. O PNA ele acaba derivando uma norma de um fato. Ele parte do princípio que assim, então todo indivíduo tem propriedade privada, portanto você não pode agredir pessoas que têm... não pode agredir propriedade privada, porque senão você está caindo numa contradição, porque você tem direito à propriedade privada e você não respeita o direito à propriedade privada. É basicamente isso. Só que quando você deriva uma norma de um fato, você cai na guilhotina de Hume. O PNA, sim, caía na guilhotina de Hume. A questão é, quando o Hoppe muda isso, ele traz uma questão que ele joga o princípio para um a priori. Pode parecer uma coisa meio idiota, mas é muito importante, porque ele joga isso para o a priori da argumentação. O que isso quer dizer? O que é o a priori da argumentação do Hoppe? Que você não consegue negar, durante uma argumentação, o fato de que você está usando a sua propriedade privada para fazer uma argumentação, e durante uma argumentação não é possível que você incorra num ato de argumentação e num ato de agressão ao mesmo tempo. Da mesma forma que não é possível você incorrer num ato de argumentação e nessa argumentação você defender um ato de violência, pois você está usando o seu corpo, que são meios pacíficos, a sua argumentação, que é um meio pacífico, para argumentar em prol de um meio não pacífico. Portanto, você está caindo numa contradição performática. Isso não vem de um princípio, ele é um a priori, ele vem antes desse princípio, e estabelece que todo indivíduo tem direito à propriedade privada, porque você tentar negar isso dentro de uma argumentação cai numa contradição performática, porque, de novo, você não pode argumentar em prol de uma argumentação, de uma agressão usando a argumentação, porque na prática você está usando um meio pacífico para argumentar em prol de um meio não pacífico. Então, isso aqui também se aplica para o princípio da economia. Porque, assim, isso aqui vai ser mais envolvido na parte quando for falar do liberalismo como ciência. Mas é uma questão lógica. Ora, quando você privatiza um serviço, ele melhora. Ok? Beleza. Privatizamos... Vou pegar um exemplo aqui do Brasil. Privatizamos o serviço de telecomunicações. Ok, não foi uma privatização perfeita, ainda tem um monte de regulação, mas é melhor do que estava, tá? Para fins de exemplo. Antigamente, assim, como que era o cenário de linha telefônica no Brasil? Bom, seu pai morria e ele deixava de herança para você uma linha telefônica, porque era ridiculamente caro. Hoje em dia, cara, você compra chip por R$5 em qualquer lugar aí que tem gente oferecendo chip da TIM, chip da Vivo, chip da Oi por R$5. A Oi acho que faliu, né, se eu não me engano. Enfim, mas você sabe, vocês entenderam o ponto. Galera oferecendo chip de empresas tipo muito barato. E agora muito mais gente tem acesso a telefone. Foi o modelo perfeito? Não. Mas o ponto é, privatizações melhoram o serviço e aumentam a gama de clientes. O exemplo do Brasil é um exemplo desse. Lógico que foi feita uma cartelização, mas de novo, vamos esquecer essa parte. Não estou dizendo que foi exatamente como deveria ser feito. Mas, na prática,
Isso acontece. Então, assim, se você aumenta o serviço, aumenta a oferta do serviço e aumenta a qualidade do serviço, isso é um princípio laissez-faire. Por que esse princípio não seria válido para o governo? E aí é o questionamento do Molinari, e por isso que ele foi visionário. Ora, se esse princípio é válido para todas as coisas, por que ele não seria válido para a segurança e justiça? Ou então ele não é um princípio, entendeu? É daí que ele tira essa frase. Então é a mesma coisa. A ética argumentativa, ela é um princípio? De certa forma, sim, ela tenta estabelecer uma ideia básica para leis, mas ela faz isso de uma maneira diferente do PNA, sem que caia na guilhotina de Hume e acabe sendo refutado. Mas vamos lá. Só mais uma coisa aqui para acrescentar. Essa discussão acerca da ética, nesse capítulo eu estou deixando por padrão aqui na descrição também a playlist da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. É uma das grandes obras aqui que eu já li no canal e uma das séries que eu tenho mais orgulho, porque eu sou o único cara, até o momento da gravação desse vídeo, em língua portuguesa, que fez a leitura comentada desse livro. Então, tá aí na descrição para vocês. A playlist acompanha lá também. Aí, se você quiser especificamente pegar só essa discussão sobre ética, é o capítulo 7. Mas eu recomendo fortemente que você assista toda a playlist, porque vale a pena, foi um trabalho bem legal. São 42 vídeos, é uma playlist longa, eu sei, mas se fazer necessário. Mas vamos lá. Muitos liberais poderiam continuar tranquilamente a acreditar na legitimidade e na necessidade do Estado, mas depois da sacudida que lhes deu Molinari, tornou-se difícil referir-se ao liberalismo clássico sem perceber a natureza problemática do Estado e a contraditória e ingênua aceitação de seu poder, que é o que a gente bate nos liberais até hoje. Vocês são ingênuos, vocês estão defendendo... vocês jogam um princípio pela janela, vocês são inconsistentes, porque quando chega na hora de segurança e justiça, você fala, não, tem que ser um minarquista, não sei o quê. Tem que ser um minaquistão aqui. Não, tem que ser um capistão. Seus dois escritos de 1849 sobre o tema da segurança, da produção da segurança e a 11ª Carta de Soiré, além de importantes reflexões sobre a lógica econômica, representaram, nas palavras de Lothieri, a dissoluzione del direito público enquanto tale de oiti... aqui está traduzido, enfim. A dissolução do direito público como tal, uma vez que as instituições do governo são imaginadas e examinadas a partir de relatos das negociações realizadas por indivíduos. Então, traduzindo aqui. Gustavo de Molinari foi bastante influenciado pela magnífica obra de Say e, portanto, insistia que não pode existir economia política, se esta não for provida por uma séria reflexão sobre o poder e sobre a sua função. Mais de um século antes da Public Choice School, o paradigma econômico penetrava na ordem política, mas a operação proposta por Molinari foi muito mais radical do que a de James M. Buchanan. Ele usou suas ideias sobre a produção e a divisão do trabalho para denunciar a natureza não essencial do Estado, sua incompatibilidade com a abordagem liberal e a absorção completa de suas funções até então vistas unanimemente como regalienses, soberanas, dentro das trocas de mercado. Não muitos anos depois, um expoente do pensamento de inspiração jeffersoniana, como Lysander Spooner, chegou a posição bastante compatíveis com a de Molinari. Olha o Spooner sendo citado aqui. Mas na verdade eu errei aqui, ele é do século XVIII também, não do século XIX, né, na verdade. Eu achei que era do século XVII, mas enfim, ele também estava nessa época batendo no governo americano, porque o governo americano já tinha sido constituído. E na verdade o governo americano foi constituído no século XVIII. Enfim, pra quem assistiu o canal sabe que eu sou péssimo com séculos, datas, essas coisas. Então, desculpa aí, erro meu, o livro me corrigiu. Mas isso aí, eu vou acabar virando meme por ser péssimo com século. Daqui a pouco, sei lá, alguém vai fazer um meme dizendo assim, então no século II a.C., ou em 1800 e alguma coisa, eu vou acabar virando piada por causa disso, porque eu sou péssimo nisso. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui. Como Lysander Spooner chegou a posições bastante compatíveis com as de Molinari, embora tenha concentrado sua análise, toda ela política, na questão do consenso e adotado uma estrutura conceitual jurídica que reinterpreta o direito público a partir dos instrumentos do direito privado. Spooner trouxe à luz uma espécie de paradoxo constitucional. Por um lado, se existem regras imutáveis ou mesmo rígidas, segue-se que o consenso é sacrificado e, na verdade, nem sequer pode se expressar. Mas, por outro lado, se imaginamos as regras fundamentais que repousam sobre o consenso, inevitavelmente temos que lidar com as mudanças de preferências e necessidade de abandonar qualquer supernorma vinculante. Mas a arquitetura legal deve ser alterada quando muda os pontos de vista dos indivíduos e não podemos ter qualquer estrutura constitucional. No caso de Molinari, porém, prossegue Lothieri, o caminho em direção à extinção do Estado é diferente.
Em Spooner temos o renascimento de temas clássicos filosóficos do radicalismo liberal, que remetem aos direitos invioláveis da pessoa humana, dos Leverers a Locke, de Jefferson a Burke. No entanto, como aponta David Hart, aqui é o livro do David Hart, Gustavo de Molinari e a tradição antistatista liberal. Burke desenvolveu seu pensamento a partir da economia, transpondo para a política da lógica e da competição. Mas só a partir do estudioso franco-belga, na verdade, é que se começou a formular hipóteses a respeito de um liberalismo integral que se move extensamente para todas as áreas do mercado livre e, assim, desafia a obrigação política per si. Dessa forma, veio a se definir no pensamento europeu uma perspectiva liberal, certamente, mas, ao mesmo tempo, uma verdadeira exceção à versão mais conhecida dessa doutrina política, especialmente pelo fato de estar bem distante de ser compatível com a perspectiva mais famosa, a da identificação de Benjamin Constant entre liberalismo e constitucionalismo. Então, aqui, para vocês entenderem, vale alguns comentários sobre isso, tá? Por que a gente libertário bate muito nessa tecla de que o liberalismo e o libertarianismo, eles partem da mesma base, eles vêm ali do John Locke e tudo mais, da teoria de propriedade do Locke, mas é uma estrada que um vai para um lado, outro vai para o outro. Eles se separam, não tem uma intersecção ali, não tem uma... Você vai para um lado, você vai para uma outra direção, não tem um retorno, não tem uma liga ali, uma estrada paralela ali que liga uma na outra, não tem. Eles são radicalmente opostos, porque quando o Molinari aparece no rolê, ele cria a via para o libertarianismo. Vai para cá, para a direita, por exemplo. Eu estou dando um exemplo. E o liberalismo ele continua aqui, vai para a esquerda. Então ali tá aquela galera, tipo Bastiat, os liberais franceses, o Say, esses caras ali, eles ficam ali. Ou pelo menos a galera que era conterrânea dele. Vamos colocar tipo o Say, contemporâneo, né, na mesma época. O Say não, na verdade o Bastiat, que era dali, que ele não foi para esse lado, mas eu acredito realmente que o Bastiat provavelmente daria meia volta e iria para o outro lado, né? Mas enfim. Então você vê claramente uma separação. Isso aqui que está sendo apontado é simplesmente isso. O Gustavo de Molinari, ele ao mesmo tempo que ele é um liberal, no sentido da época dele, ele é um antiliberal, porque ele já cria um movimento, um pensamento libertário, pelo menos, e um embrião do que viria a ser um movimento libertário. Então, ao mesmo tempo, ele é um liberal e um antiliberal ao mesmo tempo. Então, no sentido de que ele funda uma corrente que vai contra o liberalismo, que é o libertarianismo. Não tem como dizer que liberal e libertário é a mesma coisa. Quem faz isso, desculpa, está sendo intelectualmente desonesto e não entende a história do movimento liberal. O movimento liberal ele se divide em duas frentes. Uma frente liberal e uma frente libertária. A gente vem da mesma base que o liberalismo? Sim, vem da gente libertário. Mas nós somos uma ruptura com o liberalismo. Nós não somos uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma evolução, alguma coisa assim. Não, uma ruptura completa. Dá para dizer que a gente aproveita uma base, a ideia de livre mercado e tudo mais, mas a gente vai para outro lado, a gente vai para um lado muito mais radical, muito mais extremista, por assim dizer. Então isso precisa ficar muito bem entendido. Se na maior parte do século XIX eram reconhecidos como liberais os autores que visavam essencialmente a definir, especialmente graças à Constituição, limitações às autoridades públicas, Molinari difere dessa perspectiva teórica. O giro radical que ele propôs se caracterizava essencialmente pelo desejo de prescindir do Estado, que, então, passa a não ser mais uma entidade que apenas deve ser restrita, mas sim ser substituída por empresas privadas competitivas, que é o que a gente libertário defende. Tá vendo como o Molinari é completamente diferente do pensamento dele dos outros liberais, vamos dizer assim? Então ele vai para uma linha completamente oposta. Em outras palavras, vejam como Molinari propôs uma guinada radical em direção à plena liberdade. O governo deixa de ser um mal necessário a ser minimizado para transformar-se em uma agência de prestação de serviços, e além disso, de serviços de utilidade fundamental. Privado de sua natureza coercitiva, o aparato governamental é desmitificado e proposto apenas como apenas uma empresa, entre outras. A necessidade de sustentar sua constante coerção e colocá-la sob controle institucional perde o sentido. Será a concorrência entre agentes que forçará os responsáveis por este ou aquele governo a operarem o melhor que puderem para atenderem aos indivíduos. Notemos a importância da guinada promovida por Molinari. Ele simplesmente propôs uma secularização radical de certos aspectos da vida social, justiça, defesa, proteção e segurança, que deixam de ser aceitos como dogmas e perdem sua aura,
são totalmente desacralizados e passam a ser entregues a maior eficiência das regras simples, naturais e harmônicas das ações de indivíduos autônomos nos mercados. A competição entre governos delineada por Molinari sugere normas de convivência de natureza contratual. Gustavo de Molinari foi um economista clássico que viveu, como vimos, em uma época que assistiu às ideias socialistas emergirem. Isto o ajudou a entender como cada uma das soluções anteriores, século XVI e XVII, de consolidação da vida social financiadas compulsoriamente, representavam uma antecipação de soluções comunistas. Quando os defensores das teses proudhonianas ou foweristas propuseram o estabelecimento de repartições estatais para a unidade da produção de pão e de tecidos, estavam apenas estendendo a outras áreas as soluções já tradicionalmente aceitas no contexto da justiça ou segurança. Então, de novo, outra parte importante aqui. Quando o comunista vem falar, não, tem que estatizar tal setor, da lógica deles, que é completamente torta, ele só olha assim e fala, cara, justiça e segurança já está estatizado, então a gente tem que estatizar outros serviços também. E a gente libertário olha para isso, olha só, justiça e segurança não estão privatizados e deveriam ser privatizados também. Então acaba sendo uma visão antagônica. Por isso que a democracia não tem como colocar esses dois grupos em harmonia social. Não tem. São duas linhas de pensamento completamente opostas. E os socialistas eles tentam constantemente estatizar o maior número de coisas possíveis. E toda vez que algo é privatizado, eles falam em retrocesso. Porque para eles o que importa é estatizar a porra toda e criar a ditadura maluca deles lá. Mas vamos lá. Por esta razão, um Estado que está envolvido na produção de educação ou na criação artística é, em síntese, conforme a uma sociedade comunista. Tá vendo? O que eu estava comentando aqui. Quando, quase no final de sua vida, o pensador franco-belga defendeu a separação do Estado, é claro que ele também estava ciente da natureza extremista e difícil de traduzir-se em realidade de sua proposta. Isso explica por que, em um contexto... peraí que eu me perdi aqui. Em um contexto mais prático e orientado por interagir com instituições e culturas políticas dominantes, Molinari sugeriu uma solução característica do liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX, o sufrágio limitado de características censitárias. 138, Gustavo de Molinari, A República Temporária, um livro de 1873. Essa tese teve um papel muito importante na tradição liberal, convencida de que, se no âmbito das instituições as pessoas são representadas, a propriedade é destruída. Para Lottieri. Obviamente a questão é mais complexa, uma vez que, se por um lado é verdade que a atribuição do direito de voto aos não proprietários abre o caminho para a expropriação dos proprietários, também é verdade que é difícil pensar em igualdade perante a lei, entendida como ordem não discriminatória e sem privilégios ou monopólios, na presença de uma ordem política controlada por um grupo social específico. Então o Molinari ele dá uma guinada contra o sufrágio universal que, a meu ver, está completamente correto. Só quem tem propriedade deveria poder votar. Mas isso vai criar uma casta de privilegiados. Você não tem propriedade sem voto. Cala a boca e aceita. Porque você não produz nada, por que você vai querer dar pitaco com quem está produzindo? Deveria ser assim. Pelo menos no absoluto mínimo para ter uma reforma para minimizar os danos que a democracia causa. Eu não estou dizendo que isso vai ser perfeito. Vai dar merda ainda, mas pelo menos minimiza. O sufrágio universal é uma das maiores tragédias que já aconteceu na história da humanidade. Mas vamos lá. Prossegue o professor da Universidade de Siena. No caso de Molinari, criar duas câmaras, alta e baixa, selecionadas diversamente, onde a primeira emerge de um voto censitário e a segunda de um sufrágio universal, significa tentar contrastar a vocação socialista do povo com a vocação da elite pelo monopólio e vice-versa. Molinari permanece inteiramente dentro da lógica do constitucionalismo, e em particular daquele constitucionalismo sociológico que vários autores liberais e conservadores do século XIX haviam formulado na tentativa de estabelecer um sistema de pesos e contrapesos. A classe média contra o proletariado, os políticos contra os eleitores, os camponeses contra operários e assim por diante, tentar evitar um desvio absolutista. Não é difícil perceber que, neste caso, a ilusão é tentar opor-se à vocação demagógica das pessoas, especialmente da elite politicamente organizada e assim nisso monopolista das classes dominantes. No entanto, é claro que dessa forma o princípio da igualdade, a dignidade da pessoa humana afirmada pelo estoicismo e principalmente pelo cristianismo, é subestimado e o quanto isso pode ser perigoso. Em outras palavras, não apenas não se pode escapar à ligação ética e lógica entre igualdade e justiça, mas, ao mesmo tempo, não se pode subestimar o niilismo inerente ao jacobinismo e ao republicanismo, em que igualdade substancial leva à soberania coletiva, trazendo uma autêntica religião civil e, finalmente, levando a involuções totalitárias múltiplas. Então, isso aqui na prática acaba transformando
essa visão jacobina, essa coisa, acaba transformando o Estado na nova religião, né? Ele substitui como é que eu posso dizer? Substitui Deus, né? Em vez de você ter o culto a Deus, você tem o culto ao presidente, basicamente. E aqui no Brasil isso é muito verdade. É só você ver que os dois maiores líderes do país são cultuados como se fossem deuses. Enfim, parece que a força mais pujante da proposta de governos competitivos de Molinari é a sua condição de evitar o estatismo. Dessa forma, esse autor supera toda a necessidade de tentar endireitar o pau que nasce torto, ou seja, a dita modernidade política. Em suas observações, o mercado não é apenas um espaço de interações voluntárias, mas também um sistema de contrapoderes que ajuda a proteger cada membro da sociedade do domínio opressivo e de qualquer monopolização. Nesse sentido, seu pensamento se desenvolve uma teoria absolutamente original. Como eu disse, o Molinari é uma ruptura. Mas vamos lá agora ao tópico 5.2, que eu falei bastante no primeiro vídeo, né, da série, que seria abordado aqui no terceiro. 5.2, o liberalismo como ciência. É significativo que, ao formular a apologia da racionalidade humana contra todas as formas de ceticismo e historicismo, Molinari interpreta um tema muito presente na tradição liberal dos direitos naturais. Insistindo no caráter não meramente convencional das regras que norteiam a sociedade humana, ele se esforça para ancorar a ordem social em princípios sólidos, na esperança que eles possam proteger a autonomia dos indivíduos. Porém, também é verdade que ele é de fato um homem de sua época, quando identifica, por exemplo, liberalismo como ciência. Na conversa entre o conservador e o socialista em Les Soirs, o mercado é concebido numa perspectiva completamente positivista e várias vezes falta uma tematização clara dos a priori éticos que estão na origem da perspectiva integral adotada. A própria escolha molinariana para definir-se no diálogo como o economista, e não como o liberal, também indica que sua condição de homem de sua época, uma vez que revela a idade de identificar o argumento libertário com o mesmo estatuto de objetividade atribuído na sociedade ocidental da era moderna às ciências naturais. Então ele tenta fazer uma abordagem científica ali da coisa, mais voltada para uma lógica positivista. Ainda a este respeito, parece emblemática a frase de François Quesnay, colocada como epígrafe em Soares, em que o Fisiocrata dá uma identificação entre as leis físicas e as leis morais, e, em seguida, abre o caminho para uma espécie de naturalismo. Desde o início fica claro que as leis de ordem social são concebidas à la maniere dos economistas do século XVIII, em uma perspectiva em que é a ciência que gradualmente absorve o mundo da moralidade da lei. Com efeito, o tema da relação entre moral e ciência, assim como da relação entre fé e razão, em Molinari, é uma questão delicada, uma vez que seu positivismo é particular, já que, apenas para exemplificar, coloca tanto na moralidade humana como na religiosidade dois dados objetivos. Molinari rejeita o reducionismo materialista vulgar, que caracteriza grande parte do cientificismo moderno. Pelo contrário, sua visão enfatiza a correspondência entre espírito e matéria, entre humanidades e ciências naturais, sem nunca desvalorizar um aspecto em detrimento do outro. Nesse sentido, não é surpreendente constatar que, para Molinari, existem leis econômicas que regem a sociedade, como há leis físicas que regem o mundo material. E nesse aspecto o Molinari está completamente certo. As essências dessas leis são a utilidade e a justiça. Isso significa que, as observando de forma absoluta, tem certeza de agir de forma útil e equitativa para si e para outros. Então, esse comentário aqui do Molinari, ele é perfeito. As regras econômicas, as leis econômicas, elas de fato são como as leis da gravidade. As leis da física, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da química, a lei de Lavoisier lá, que nada, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Leis das ciências naturais mesmo, assim. Você joga esse pente aqui e cai no chão, né? Também, ó, gravidade. Você pega, sei lá, esse pano aqui, joga ele no chão, em direção ao chão e vai cair no chão. É a mesma coisa que se você imprimir dinheiro, você vai gerar inflação. Se você controlar preços, você gera uma queda na oferta. São leis naturais. Aqui, os socialistas e estatistas de maneira geral, eles são, para usar um termo da moda, negacionistas da ciência, né? Mas, enfim. Vamos lá. Racionemos com Lothieri. Esta maneira de estender a abordagem científica para a economia, a moral e os fins de direito, no entanto, termina tornando muito rígido o liberalismo molinariano. Molinari certamente não é avesso às inovações, mas sustenta que o engenho criativo não deve desafiar a ordem jurídica natural, porque quando as pessoas não respeitam as leis da sociedade, tornam-se criminosas e miseráveis. Nesta posição, Lothieri identifica elementos de força e fraqueza. Por um lado, é verdade que uma das maldições da cultura ocidental contemporânea é aparente na imposição de uma redução dos direitos a simples normas positivas.
ou teses, na nomenclatura hayekiana, como a ideia de que não existe um critério externo à vontade do soberano que seja capaz de justificar uma norma. Contra tal voluntarismo, voluntas facit legem, Molinari reafirma a necessidade da objetividade, que é também a condição para cada diálogo. Sem a hipótese de um justo em si, direito em si, não faz sentido a ideia de um debate racional sobre essas questões. Prossegue Lothieri. Ao mesmo tempo, no entanto, ele elimina a dimensão prescritiva pela descritiva. A natureza a que se refere é suscetível de ser substancialmente atribuída aos fins da física, que é o modelo de um pensamento capaz de separar também as regras do útil e do certo. Nesse sentido, é de uma compreensão muito limitada da realidade humana e das relações sociais que ele se propõe a mudar para descrever sua ideia peculiar de lei natural. Além disso, o estudioso franco-belga ignora totalmente a grande lição do direito natural clássico. Seu justnaturalismo é uma espécie de cientificismo jurídico, que pretende oferecer uma descrição completa e definitiva da lógica típica das regras sociais. Enquanto na perspectiva atomista, apenas uma área muito limitada de preceitos primários pode reivindicar um caráter de universalidade e imutabilidade, o justnaturalismo molinariano ultramoderno estende essa área de forma ilimitada e, portanto, difícil de justificar. Então, respondendo uma pergunta específica da Mika aí, que fez um comentário no primeiro vídeo, é complexo. Não dá para colocar, respondendo de certa forma em vídeo, né, que ela fez uma pergunta, para quem quiser, volta lá no primeiro comentário, no comentário dela lá, foi bem bacana, que ela pergunta se ele tem uma abordagem justnaturalista para a filosofia dele. Ele tem, mas dentro do justnaturalismo dele. É um justnaturalismo molinariano, que não tem nada muito parecido com ele. É meio que uma coisa única dele, a forma como ele fundamenta isso é totalmente diferente da galera da época. Então, o Molinari é um justnaturalista? Sim, mas do jeito dele, do jeito particular dele. Como o professor Lothieri deixou explicado aqui. Então é complexo. Pode ser um sim, sim. Mas também pode ser um não. Porque você pode olhar e falar assim, não, mas ele defende só esse jeito maluco dele, então isso não é justnaturalismo porque não segue a tradição justnaturalista. Se você fizer esse argumento, você também está certo. Mas se você olhar para isso e falar, não, mas o justnaturalismo não é tão rígido assim, então você pode fazer uma defesa disso aqui, se enquadrar tal. É um bom debate, como dá para colocar. É um bom debate mesmo que dá para ter sobre isso. Eu particularmente acredito que sim, dá para colocar o Molinari como um justnaturalista, mas com ressalvas de que, tipo assim, ele é um justnaturalista da tese dele, do jeito que ele concebeu o justnaturalismo. Então, fica aí aberto à interpretação de cada pessoa. A minha é essa, não estou dizendo que eu sou o dono da razão, que eu estou certo completamente. Como eu disse, podem ter pontos discordantes, provavelmente serão bons pontos, mas é o que eu coloco aqui. Vamos lá. Ora, o liberalismo jurídico do século XX, como o de Bruno Leone e Friedrich Hayek, por exemplo, foi caracterizado precisamente por uma consciência clara dos limites da razão humana e pela necessidade de imaginar na lei mais do que mera forma de codificação. Nesse sentido, pode-se perfeitamente argumentar que permaneceram em Molinari importantes, porém ingênuos traços do iluminismo. Felizmente, no entanto, essa compreensão limitada de como uma sociedade livre requer também uma maneira muito diferente de pensar e de praticar a lei, não altera a visão do espaço político de Molinari. Ele criticou a imprensa socialista porque esta propunha, no passado, revoluções para mudar a forma de governo, e no tempo em que viveu propunha os mesmos meios, mas agora para alterar o tipo de sociedade. Sem dúvida, é uma acusação forte de construtivismo que Molinari disparou contra o socialismo. E isso mostra claramente que o racionalismo molinariano, apesar das deficiências identificadas por Lothieri, não possui qualquer pretensão no sentido de determinar nem de impor cima para baixo a realidade social e tampouco de reformular as relações interpessoais. Então, ele não queria mudar a sociedade. Ele, nesse aspecto, ele poderia até ser um pouco conservador, entre aspas. Mas vamos lá. Tópico 5.3, propriedade e liberdade. Em Soares, que é aquele livro lá já citado várias vezes, o fundamento da vida social é a propriedade, que é uma instituição crucial e inerente a toda a sociedade humana. No segundo Soares, Molinari descreve uma reflexão analítica sobre os juros, com tintas claramente utilitárias e às vezes até epicuristas. Aqui, a motivação da utilidade ou satisfação é considerada natural e fundamental para todos os seres humanos. Sofrer o mínimo possível, física, moral e intelectualmente,
para desfrutar o máximo possível a partir desse triplo ponto de vista. Este seria, em última instância, o grande motivo da vida humana. O pivô em torno do qual giram todas as nossas vidas. E este leitmotiv é chamado de juros. O que se oferece, então, é uma leitura reducionista que reivindica classificar tudo em categorias econômicas e que tenta ler a propriedade em termos puramente naturalistas. Como autores contemporâneos, Molinari e seu colega Frederic Bastiat sustentam que dimensão fisiológica e bioeconômica, embora sendo um elemento crucial da relação do homem com o mundo exterior, não pode ter qualquer outra pretensão, que se deve buscar estabelecer a mesma ideia legal da propriedade na simples necessidade humana de possuir a fim de alimentar-se. Assim sendo, o justnaturalismo de Molinari é concebido como naturalismo, porque baseia sua importância nas necessidades e impulsos básicos da existência humana para buscar a representação científica e objetiva do próprio homem. Para este fim, a propriedade desempenha um papel crucial, uma vez que vem de um instinto natural de que toda a raça humana está dotada. Este instinto revela ao homem, antes de qualquer argumento racional, que ele é o proprietário de sua pessoa e pode dispor a seu gosto de todas as forças que compõem o seu ser, sejam aquelas que ele possui, sejam aquelas que ele não dispõe. A propriedade também é vista, e essa afirmativa é claramente uma intenção de retrucar o socialismo, como a melhor solução para os problemas das classes trabalhadoras e da chamada questão social. Por esta razão, afirma, a propriedade é a base natural da organização da sociedade e a melhoria da situação da classe trabalhadora reside na simples liberação da propriedade. Isso aqui não tem como discordar. Por que pobre é pobre? Porque ele não tem acesso à propriedade privada. Em que sentido? O pobre quer abrir um negócio. O governo vai lá, enche o saco dele, fica metendo regulação e ele não consegue abrir um negócio. O pobre quer pegar crédito para poder abrir um negócio. O pobre não consegue pegar crédito porque o governo não reconhece a propriedade privada onde ele mora e aí o banco não concede crédito para ele. É tudo culpa do Estado, basicamente. Adverte, porém, o professor Lothieri. É interessante que Molinari defende sempre e de forma consistente a propriedade, mas não os proprietários. A sua posição não é de uma posição de classe, porque ele está realmente convencido de que só liberando a propriedade de qualquer controle político será possível oferecer às classes trabalhadoras uma emancipação mais rápida e mais sólida. Nesse sentido, seu liberalismo é infundido com o espírito do iluminista, uma vez que a seus olhos os males da sociedade não são derivados de leis fundamentais, mas sim de sua própria violação. Portanto, aduzo, o que Molinari expõe é uma representação teórica liberal da luta de classe que se desenvolve de forma independente do todo, porque suas origens são autônomas e remotas comparativamente à versão mais popular, marxista. No pensamento de Molinari não se trata de opor proprietário dos meios de produção ao proletariado, mas sim proprietários legítimos dos bens aos que expropriaram ilegalmente. Nesse aspecto, deixando um comentário aqui, eu vou deixar também aqui nesse vídeo aqui em específico, como sugestão de leitura, um artigo do professor Hans-Hermann Hoppe que ele fala sobre a luta de classes sob uma perspectiva austríaca. É muito nessa linha aqui do que o Molinari fala, aqui, ó. Mas sim proprietários legítimos dos bens aos que expropriarem ilegalmente. Porque o Hoppe, até um spoiler do artigo, em última análise, ele vai colocar a verdadeira luta de classes como pagadores de impostos e recebedores de impostos. Porque os pagadores de impostos são os que são expropriados legalmente e os recebedores de impostos são os expropriadores legalmente concebidos. Então, sempre esses dois grupos estarão em interesses antagônicos. Esse é basicamente o resumo do artigo, mas o artigo do professor Hoppe é brilhante, então sugiro a leitura na íntegra aqui na descrição também, além da playlist citada. Vamos lá. Consequentemente, no centro da história humana, por conseguinte, não há uma luta incessante entre opressores e seus oprimidos, depredadores e depredados, ladrões e roubados, nem saqueadores e saqueados, pois desde a origem da sociedade, a humanidade tende constantemente para a liberação da propriedade. Assim sendo, a solução para os problemas sociais pode ser resumida na liberação da propriedade, tanto a interior como a exterior, tanto a propriedade de cada homem sobre si, como a sua propriedade sobre o trabalho e os bens materiais. Mas, como sustenta com acuidade Lothieri, ao delinear a origem do desenvolvimento da propriedade, Molinari segue uma lógica marcadamente lockeana, a partir do momento em que se desloca da autopropriedade, em seguida confrontando-a com o trabalho e, finalmente, explora a relação do sujeito com os bens físicos externos. Mas a maneira pela qual Molinari considera a propriedade como meio de proteger e assegurar o trabalhador acaba por enfraquecer o próprio fundamento da propriedade externa, porque se os direitos sobre os bens físicos provessem do trabalho, e especialmente da adição de um valor artificial
ao valor natural que já está presente na mesma, esse direito termina no momento que esse valor artificial perece. Quanto ao direito à propriedade intelectual, sua defesa mostra-se muito clara, muito mais clara, radical e consistente com sua visão de mundo. O direito à propriedade intelectual parece-lhe um direito de propriedade em sua plenitude, uma vez que é um trabalho puro e, portanto, não pode apenas ter sua duração ilimitada limitada por razões sociais. De acordo com Molinari, qualquer limitação temporal ao direito do inventor ou do artista a ter exclusividade das ideias que ele próprio criou é uma forma de comunismo, porque se baseia sobre pretensos direitos da sociedade sobre os produtos da inteligência. Aqui mais uma vez pondera Lottieri. Na verdade, Molinari tem razão apenas pela metade. Certamente, quando ele aponta que, se aceita o ponto de vista proprietarista, mesmo quando se trata de produtos intelectuais, é difícil acolher como precedente a tese de que eles são impostos pela legislação moderna, que atribui a um título limitado no tempo. E também está certo quando afirma que um autor tem sempre direito a dispor totalmente do trabalho de seu próprio talento. Mas a instituição da propriedade intelectual não se limita a garantir a um autor que não seja incomodado ao fazer uso de sua inteligência e sua imaginação. Se tudo se limitasse a isso, não haveria qualquer dificuldade. No entanto, é evidente que a proteção legal sobre a propriedade intelectual dá ao autor um monopólio legal, que é a premissa para limitar os direitos de outros sujeitos sobre seus próprios bens, aqui entendido como bens físicos, e, por fim, sobre seu próprio corpo. Então aqui o professor Lottieri pondera bem a crítica libertária, né, ao direito de propriedade intelectual. Porque não faz sentido você dar uma limitação por tempo e nem você dar uma limitação per si, porque isso é uma concessão de monopólio legal, é um privilégio. Para quem quiser se aprofundar nessa discussão, eu acho que vale também deixar aqui na descrição o livro do professor Stefan Kinsella, que é Contra a Propriedade Intelectual. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição do site do Instituto Rothbard para você baixar, então mais uma leitura comentada aí para poder expandir isso aqui. Eu não vou entrar na questão da discussão intelectual, da propriedade intelectual, porque vai ficar muito longo e o vídeo já está longo e ainda faltam mais 22 páginas de spoiler. Então esse vídeo vai ficar longo. Mas vamos lá. Pondera ainda o professor Iombardo que da criação das patentes, tanto as limitadas a períodos como as ilimitadas, como queria Molinari, flui inevitavelmente a consequência de que um inventor que não registrou sua invenção, fruto do seu trabalho e inteligência, bem como do seu tempo despendido, ou que chega apenas um dia atrasado para identificar como sendo sua alguma solução técnica, pode ser impedido de usar livremente suas próprias ideias e bens. A este respeito, sustenta com consistência Lottieri o argumento de Tom Palmer de que se a fundação do direito natural à propriedade é a propriedade de si mesma, então as reivindicações de propriedade de ideias ou de outros objetos ideais entram em conflito com esse direito de autopropriedade, uma vez que tal afirmação não é nada mais do que a reivindicação de um direito de controlar como algum outro usa o seu próprio corpo. Assim, uma teoria que parece ser consistente com a tradição liberal acaba de lançar as bases para uma invasão constante dos direitos de propriedade material e também da disponibilidade de cada um sobre si. Ao defender a liberdade de iniciativa contra os monopólios e corporações, Molinari usa os mesmos argumentos que são suscetíveis de virar-se contra a sua apologia da propriedade intelectual. Viola-se a propriedade interna quando se impede o homem de usar suas faculdades como lhe agradar, quando se diz a ele: não praticarás essa atividade, ou, se a praticares, estará sujeito a determinados requisitos e forçado a obedecer a determinadas regras. O direito natural que todos possuímos de usar nossas faculdades de maneira mais útil para nós e nossa família será restringido ou regulamentado. Em virtude de quê? Em virtude de que direito superior da sociedade? Em virtude do direito superior da sociedade. Mas se eu não fizer uso nocivo de nenhuma das minhas faculdades, a sociedade está convencida de que você não pode executar algumas tarefas sem prejudicá-la. Mas e se a sociedade estiver errada? Se, aplicando livremente minhas faculdades em todos os ramos da produção, não causo dano a ela? Bem, tanto pior para você. A sociedade não pode estar errada. Aqui é o Molinari fazendo o argumento dele. Há indícios fortes que Molinari concebia o proprietarismo como uma forma de trabalhismo, como sugere a passagem entre o colono americano que ocupa uma área rural e trabalha nela, e o inventor, aquele que primeiro adentra em um dado universo conceitual. Pois bem, Molinari descreveu a situação como uma forma de apropriação intelectual, homesteading, com a justificativa utilitarista de que a terra seria muito limitada e mal trabalhada se seu novo proprietário, o colono, ali permanecesse por 5, 10 ou 15 anos. Isto, segundo ele, justificaria a perpetuidade da propriedade intelectual. A própria forma que Molinari formula suas convicções em favor da propriedade não é totalmente convincente.
Isso não quer dizer que ele não está certo quando expressa seu apreço por essa instituição, mas apenas que sua abordagem estritamente clássica, em grande parte dependente do trabalho de Smith e Ricardo, esboça um quadro teórico frágil. Com efeito, no liberalismo econômico clássico do século XIX, pode sentir algum tipo de iranismo, uma tentativa de conciliação, tão otimista quanto ingênua, da identificação do interesse particular de um indivíduo com os interesses de todos os demais, o que não corresponde à verdade observável de que esses interesses, embora possam de fato ser conciliados, muito dificilmente poderão coincidir integral e perfeitamente. Algumas teses de Molinari são, portanto, estreitamente dependentes da doutrina smithiana e ricardiana do valor-trabalho. De fato, sua sugestão de que a simples ação do agricultor que cultiva a terra é uma justificativa suficiente para que ele tenha sua propriedade coincide com a ideia de que o valor é resultado da ação humana de quem trabalhou. A propriedade encontra-se apenas no valor do campo, que o trabalho tem dado à área, e os proprietários da terra não deram qualquer valor para o subsolo nem para a atmosfera. Procure quem trabalhou ou aqueles que trabalham e você sempre saberá quem possui ou quem deve possuir. Ora, isso se aplica à terra e a tudo mais. Até mesmo um sistema monetário molinariano é concebido a partir do conceito rígido e equivocado do valor-trabalho. Então o Molinari tinha os erros dele, mas o senhor está expondo aqui. Uma moeda não tem valor porque algum soberano cunhou uma moeda de prata ou de ouro com a sua efígie, mas porque contém certa quantidade de trabalho. Nesse sentido, não é de estranhar que, pelo menos nesta fase de sua obra e por causa de sua estrita teoria positivista, Molinari tenha subestimado o papel do empresário. A este respeito, é significativo notar o que diz sobre o lucro. Certifique-se de que a propriedade seja plenamente respeitada e eu garanto que os lucros anormais vão desaparecer por si mesmos. Se o lucro não é de todo uma parte do custo de produção, então o que é? É a diferença entre o preço corrente das coisas, o preço que são vendidas e os seus custos de produção. Na verdade, obviamente, quem compra preferiria não pagar nada e quem vende deseja receber um preço muito alto, pois as harmonias econômicas, para usar a expressão de Bastiat, são assim e porque as pretensões legais, porém legítimas, não se concretizam. Então é necessário afirmar que cada um reconheça no outro, como em si mesmo, uma realidade que o transcende. Mas esse entendimento, evidente em autores como Locke e Rosmini, não é explicitamente reconhecido por Molinari. Em vez de uma representação consciente da alteridade, aquela qualidade ou natureza do que o que é do outro, que é de outro e diferente em seus direitos, temos aqui uma versão secularizada da providência. Espera aí que eu vou ler uma página aqui. A ideia de que o mecanismo das relações econômicas, como era entendido pelos autores clássicos, pode levar a uma harmonia pré-estabelecida. Além disso, o que o afasta da escola austríaca, o modelo subjacente a esse entendimento é o de concorrência perfeita, uma vez que, nas palavras do próprio Gustavo de Molinari, em todas as empresas sujeitas ao regime de livre concorrência, o preço deve necessariamente descer ao nível do custo real da produção ou exploração, e os proprietários de um canal ou de uma estrada não podem obter algo a mais do que a justa remuneração de seu capital e trabalho. É um direito econômico válido e preciso como uma lei da física. Como observa Lottieri, as leis rígidas e quase férreas dessa física social seriam, portanto, suficientes para delinearem e atingir o ideal de uma sociedade que imperasse a justiça e a prosperidade. Podemos ainda identificar em Molinari a crença de que os mercados operam em equilíbrio, por exemplo, a partir de sua afirmativa. Os preços tendem sempre, irresistivelmente, a atingir seu nível natural, isto é, para representar com precisão a mesma quantidade de trabalho que o custo de produção das mercadorias. Teria a oportunidade de voltar novamente a esse projeto de lei que realmente é o elemento essencial da construção econômica. Uma afirmativa e uma conclusão que nada tem de austríacas. Na realidade, Molinari raciocina dentro de uma termodinâmica das forças sociais, em que todos se põem a serviço do próximo. Se não, vejamos. No sentido da mesma lei da física, todas as coisas úteis, estradas, pontes, canais, pão, carne, etc., são produzidos sempre que a sociedade precisa. Quando um dado bem útil é demandado, ele naturalmente tende a ser produzido com uma intensidade de movimento igual à da pedra que cai. Se, portanto, dentro de uma ordem econômica existem lucros anormais, então isso se deve ao fato de que tal ordem é livre. Observemos aqui a semelhança com a Mainstream Economics. Certifique-se de que essas causas de perturbação desapareçam e em breve acontecerá a recuperação da ordem natural da sociedade, assim como vemos restabelecer o curso natural da água após a destruição de uma barragem. Vai acontecer a concentração da produção em locais onde existirá maior utilidade e lucro, e o consumo retomará suas proporções normais,
Por isso, flutuações de preço corrente e de preço natural cada vez mais se enfraquecem até se tornarem quase imperceptíveis. Peraí que eu me perdi aqui. Tá. E eventualmente desaparecerem, levando embora com elas os lucros anormais. Vamos lá. Em defesa de Molinari, registremos, contudo, que ele aparenta ter consciência de que se trata apenas de uma analogia e que o rigor requerido pela física é só uma imagem a que recorre, uma vez que representa apenas uma tendência, já que ele escreve que esta tende naturalmente a ser produzida. Da mesma forma, ele também não tematiza um intervalo de tempo suficiente entre o surgimento da demanda e sua satisfação, ignorando assim o papel criativo do empreendedor e mesmo especulando que, hipoteticamente, uma economia pode operar com lucros tendendo a zero. Nesse sentido, ele acredita que o preço atual dos juros é sempre uma representação exata dos elementos ou dos custos de produção dos juros. Podemos afirmar, portanto, como Bentham, citado por Lothieri, que para o teórico franco-belga, encontramos um libertarianismo sem empreendedorismo, por mais paradoxal que tal afirmativa possa parecer. Vamos lá, seguindo aqui. O libertarianismo de Molinari, nesse aspecto, é um retrocesso em comparação ao de Jean-Baptiste Say. Já que esse distingue claramente as diferenças entre retorno sobre o capital e lucros empresariais. É sobre este aspecto particular, graças ao qual a ação política emerge, exatamente como Say havia observado, das categorias do determinismo estrito, que a escola austríaca irá mesclar algum dos seus insights mais específicos. É por esse motivo que Lothieri escreve. Nesse sentido, é importante notar que o nascimento e desenvolvimento, o objetivo final do século XX do pensamento libertário, tem lugar em grande parte dentro de suas categorias conceituais características, dependentes das teses de Mises e Hayek, as quais enfatizam a subjetividade radical, os pontos de vista, a instabilidade estrutural de qualquer ordem econômica, o papel do homo agens, ou homo agente, né, como é o termo que o Mises usa na ação humana, como empreendedor lato sensu e a imperfeição cognitiva de cada ator e também as imperfeições de cada aparato. E mais, a este respeito, é difícil entender o libertarianismo contemporâneo ignorando a reflexão daqueles autores, Mises e Hayek, vienenses, sobre as ordens econômicas como sendo ordens que veiculam bens e recursos, mas que vivem principalmente de informações e que precisam proteger a propriedade privada e a liberdade de iniciativa exatamente para permitir a maior mobilização racional dos conhecimentos e inteligências. Se o universo clássico de Molinari parece viver em grande medida ditado pelo automatismo das leis inteiramente exteriores às escolhas individuais, o universo do libertarianismo contemporâneo austríaco valoriza decisivamente a lógica interativa, de adaptabilidade, iniciativa, especulação, etc., de cada ator individual. E agora vamos ao próximo tópico, que é o 5.4, mercado de trabalho e monopólio. Molinari considerava que as intervenções do Estado sobre os preços acarretavam sempre a precipitação da ordem econômica na penumbra da irracionalidade, sejam essas agressões praticadas contra preços de bens, sejam nos mercados de trabalho. Seu argumento principal em defesa dessa posição era de que qualquer regulamentação, assim como qualquer monopólio, acarreta em aumento direto ou indireto do preço dos produtos e, portanto, em diminuição da produção. Sua visão de uma sociedade totalmente livre deixa subentendida a grande confiança que depositava na capacidade dos mercados abertos eliminarem os cartéis. Quando escreve sobre a moeda nos diálogos a que nos referimos, ele passa ao conservador a tarefa de rejeitar com argumentos liberais a hipótese de que os produtores privados de moeda possam aumentar seus próprios ganhos mediante a restrição da oferta. Sua tese é a seguinte. Aqui palavras do Molinari. A livre concorrência não demora muito para romper as coalizões mais fortes. Quando o equilíbrio entre oferta e demanda se rompe, os preços mostram em pouco tempo um ganho de curto prazo, tal que a concorrência começará a ter efeito. Quem produzir então a um preço acima do nível estabelecido pela coalizão será punido, pois seu preço corrente não será suficiente para justificar a produção. Mas, naturalmente, para o socialista do diálogo, isso não é verdade, já que as relações numéricas, os empresários são muito menores em número do que os trabalhadores, e do ordenamento jurídico tendem a tornar mais fácil a formação de um cartel do capital, mesmo que prejudicando um cartel do trabalho. O socialista cita o próprio Adam Smith para mostrar como há uma comparação injusta entre as partes envolvidas na negociação. Não falei não. Não é, no entanto, difícil prever qual das duas partes em uma situação normal vai prevalecer na disputa, obrigando a outra a aceitar suas condições. Os patrões, sendo em menor número, podem se aglutinar mais facilmente.
E a lei, além disso, autoriza ou pelo menos não proíbe as suas coligações, enquanto proíbe as dos trabalhadores. Não existem leis no parlamento contra coalizões destinadas a reduzir o preço do trabalho, os salários, embora existam muitas vezes contra coalizões para elevá-lo. Em todas as disputas, os patrões podem aguentar muito mais tempo. Um proprietário, um fazendeiro, um dono de fábrica ou um comerciante, também sem empregar um único trabalhador, pode geralmente viver 1 ou 2 anos com os fundos que possui. Enquanto muitos operários empregados não poderiam sobreviver uma semana, poucos poderiam sobreviver um mês e dificilmente nenhum um ano. No longo prazo, o trabalhador pode ser tão necessário ao seu patrão quanto este ao operário, mas a necessidade não é, entretanto, imediata. E o socialista cita ainda Smith para mostrar que no mercado existe um poder econômico que coloca os capitalistas em condições de dominarem os trabalhadores, argumentando que os salários dependem, em qualquer mercado, de um contrato comumente firmado entre as duas partes cujos interesses divergem, e que os operários desejam sempre receber o maior salário possível e os patrões pagarem o menor possível, o que o leva os primeiros a fazerem coalizões para elevar o salário e os segundos a fazer coalizões para diminuí-los. O economista de Molinari, no diálogo, responde criticando toda e qualquer lei que impeça ou interfira na liberdade associativa dos trabalhadores, sindicatos, mas constrói sua resposta na defesa de qualquer organização de colisão, seja operária ou patronal, e essencialmente de qualquer acordo de cartel. Não vê qualquer ação criminosa no fato de 2 ou mais indivíduos agirem para obter aumento de preço das mercadorias ou dos serviços que vendem, tanto bens por parte dos produtores quanto horas de trabalho por parte dos operários. E aduz que a aprovação de qualquer lei que reprima esse direito causa grandes danos à propriedade dos primeiros e dos segundos, e vai mais além. Dico de Bill, aqui está traduzido, estava em italiano aqui, francês talvez. Digo mais, proibir as coligações impede-se um acordo frequentemente indispensável. A função da lei deve ser a de tutelar a liberdade de formação de associações, a começar pela de trabalhadores, e a economia deve reconhecer que as interferências regulatórias terminam favorecendo uns em detrimento de outros. Para ele, essas considerações são suficientes para refutar as teses socialistas sobre o poder de mercado, ligado à existência de cartéis patronais legais. Mas, para o socialista, mesmo na ausência dessas normas classistas, persistiria o poder econômico. Como se vê, os argumentos dos socialistas, há séculos, são sempre os mesmos e seus fundamentos sempre muito frágeis. Molinari sugere que, para que exista um mercado verdadeiro, a liberalização de todos os sindicatos de trabalhadores, para que esses possam retirar sua força de trabalho do mercado sempre que julgam necessário. Assim, os mecanismos da economia de mercado são suficientes para superar crises e problemas, desde que possa operar livre de distúrbio causado pelas legislações protetoras. Chegou inclusive a propor bolsas de trabalho, que serviriam para estruturar a negociação do trabalho, um bem material intangível, nos mercados de ações ou de commodities. Então, assim, isso aqui que o Molinari coloca é muito correto da questão da liberdade de associação. Realmente, de fato, se você tem um bando de lei impedindo trabalhadores de serem contratados por um determinado salário, como por exemplo lei de salário mínimo, isso gera uma situação de cartelização do mercado. Então, aqueles indivíduos que não produzem o suficiente para serem contratados por aquele salário mínimo estipulado, eles estão condenados permanentemente ao desemprego. Então, como é que você fortalece a relação trabalhista entre patrão e empregado? Abole todo tipo de lei. Todo tipo de lei que impede criação de sindicato. Eu não gosto de sindicato, tá? Eu não contrataria... Se eu tivesse uma empresa, eu não contrataria gente sindicalizada, e se tivesse gente sindicalizada na minha empresa, eu demitiria. Mas, ainda assim, você pode sim se associar no sindicato. O que você não pode é criar uma lei impedindo o sindicato. E também você não pode criar uma lei impedindo empresas se reunirem para fazer um cartel, embora geralmente não funcione. Historicamente não funciona, na verdade. Então, isso aqui o Molinari está muito correto na defesa dele de liberdade de comércio. Mas, vamos lá. Uma vez que o preço dos cereais, matérias-primas ou as ações de um grande número de empresas não são apenas livres, mas livres até certo ponto, pois, de um lado, resultam em trocas voluntárias, mas, de outro, também são constantemente monitorados e tornados públicos através da rede de grandes e pequenas bolsas, por que não fazer o mesmo para o trabalho? Mas, na prática, essa arquitetura imaginativa acarretaria sempre dificuldades, por razões claras. O trabalho humano, diferentemente das matérias-primas e demais bens tangíveis, possui uma variedade muito ampla e também é firmemente ancorada em mercados locais. Como escreve Lottieri, olhando bem, não há dúvida que existe um mercado de trabalho e também há agências que ligam aqueles que ofertam com os que demandam trabalho,
mas essas interações não levam jamais à criação das bolsas imaginadas por Molinari. Porém, é interessante notar que, a fim de contornar a tese socialista, que hoje é acolhida fortemente pelas legislações, sobre a alegada disparidade entre aqueles que oferecem e os que compram trabalho, e portanto sobre a necessidade de controle da economia de trocas, Gustavo de Molinari terminou deixando de lado, sem perceber talvez, a equivocada teoria do valor do trabalho. Tal como, mais de 100 anos depois, Bruno Leoni, para rebater o argumento que nas tensões contratuais entre trabalhadores e capitalistas, os segundos podem suportar mais tempo sem nada ganhar do que os primeiros, Molinari pôs de lado a identificação entre valor e trabalho, enfatizando, portanto, o caráter subjetivista das preferências. Para o pensador, as leis naturais da economia nada têm de classistas, nem favorecem uma das partes em detrimento de outra. Muito pelo contrário, se existe liberdade máxima de ação e de iniciativa para todos os agentes, começando pelos operários, o resultado seria geralmente benéfico. A concepção de bolsas de trabalho molinarianas para estimular a mobilidade máxima dos trabalhadores e permitir que possam colher os frutos de quaisquer eventuais oportunidades move-se nessa direção e sentido e, embora possa parecer excessivamente engenhosa ou impraticável, tem o mérito de tornar evidente os benefícios de um sistema de trocas voluntárias livre de intervencionismo. Adicionalmente, essa proposta contribui para Molinari corrigir, pelo menos parcialmente, aquele seu esquema mecanicista que aludimos anteriormente. Melhora a circulação de informações e torna mais eficaz a competição. Diz ele em A Produção, Comércio e do Trabalho. Acho que é A Produção e o Comércio do Trabalho. Isso é alguma coisa assim. Quando tentamos estabelecer certas bolsas de trabalho, a fim de informar os empregadores e empregadas sobre a situação do mercado, temos que lidar com a oposição de um e de outro, porque os industriais temem que o efeito será o de remover os trabalhadores do seu domínio nos mercados locais em que estabelecem a lei, enquanto os trabalhadores das grandes empresas temem o contrário, que esse processo reduzirá os salários, aumentando a demanda de mão de obra. Para Molinari, toda a racionalidade social é regida pela propriedade e pela liberdade total de trocas. Nesse, digamos, radicalismo, ele antecipa também a proposta de Hayek de desnacionalização da moeda e de sua sugestão de que os bancos privados possam emitir moeda e competir entre si para conquistar a confiança dos agentes econômicos. O pai do anarquismo de mercado também atacou abertamente os órgãos públicos que utilizam os recursos obtidos através de impostos para fornecer cursos de estudo barato ou mesmo gratuitos, porque essa prática tem o efeito de impedir o desenvolvimento de um sistema de ensino pluralista e competitivo. Seu argumento é simplesmente fulminante e pode ser resumido na pergunta: se o Estado se arvora a produzir e fornecer generosamente tecidos pela metade do preço ou gratuitamente, quem ainda se atreveria a fabricar tecidos? A indústria privada de tecido poderia expandir-se na presença de um concorrente que vende seus produtos de graça? Então, o ensino gratuito será uma ilusão desmitificada de uma certeza, a de que o Estado, os departamentos e municípios não cessarão absolutamente de se intrometer na educação pública. A oposição entre o mercado livre e o monopólio legal de trabalho em Molinari é apenas um caso específico de um quadro maior. Liberar as regras de negociação entre salários significa libertar um dos elementos cruciais para qualquer ordem social. Mas quando sua visão se move para outro setor, a resposta não é diferente. E isso leva, por exemplo, a ser resistente em relação ao serviço postal monopolizado pelo Estado e também contra qualquer forma de regulamentação do direito de qualquer um de deixar seus bens aos herdeiros. Opondo-se à divisão forçada da herança de terras, Molinari lembra a importância, em alguns casos, de concentração dos meios de produção e salienta que a agricultura europeia sofreu frequentemente com as consequências negativas da fragmentação imposta pela via legal. Nota tópico 5.5 aqui, a competição entre governos. Nada soa mais provocativo do que as teses molinarianas sobre a concorrência entre governos. O que é crucial e mais original no libertarismo ainda está, até os dias atuais, para ser reconhecido. É a intuição central do trabalho de Molinari, que pediu aos liberais para serem coerentes com suas premissas e superarem o mito moderno da soberania, deixando a ideia de que deve haver áreas que, pela sua natureza, devem ser consideradas como essencialmente estatais e, portanto, que devem ser geridas por uma única agência hegemônica. Molinari antecipou brilhantemente a crítica austríaca chamada teoria dos bens públicos e aos males do intervencionismo em geral, tal como Mises nos anos 20 do século XX. Também estabeleceu em sua famosa demonstração da impossibilidade do cálculo econômico em regimes coletivistas que eliminam a propriedade privada. Como sabemos, a perspectiva austríaca não se limita a opor um pretenso conhecimento perfeito do mercado ao conhecimento necessariamente limitado de qualquer planejador central,
mas a enfatizar a impossibilidade de gestão racional de recursos e mostrar como esses problemas são enormemente amplificados na ausência da ferramenta, imperfeita, mas crucial, que são os preços do mercado. Aí aqui eu tenho uma citação do livro do professor Fábio Barbieri, História do Debate do Cálculo Econômico Socialista, e também para a crítica da teoria dos bens públicos, ver Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia. Então, como eu digo, essa é uma série especial, o próximo livro será justamente o Ação, Tempo e Conhecimento, vai ter a teoria da crítica dos bens públicos. Acompanhe a série, se inscreva no canal. Se você chegou em 1 hora, 9 minutos e 54 segundos de vídeo e você ainda não se inscreveu, é porque, pelo menos de gravação dessa parte do vídeo, né, dessa perna do vídeo, é porque você tá maluco e esqueceu de apertar o botão. Então vai lá, aqui ó, dá um clique no botão aí. Mas vamos lá. Para a escola austríaca, sim, em uma sociedade livre existem áreas inteiras que são administradas por monopolistas. E fora da lógica das trocas, quem administra essas áreas não tem oportunidade de avaliar os benefícios e os custos de produções competitivas, já que estas simplesmente não existem. Como não há preços de mercado, é impossível escolher entre investimentos alternativos e ter capacidade de saber, por exemplo, se é melhor investir mais em novas tecnologias na indústria farmacêutica ou na militar, na construção de universidades ou tribunais, na agricultura ou em sistemas anti-roubo. Segue-se daí que toda a sociedade é levada a aumentar seu desperdício e ineficiência. Apesar da pretensão dos que afirmam ser possível identificar coisas como de interesse geral e bens públicos, tal identificação é impossível, simplesmente porque tais coisas não existem e o que sempre acaba acontecendo é que os indivíduos são obrigados, através de tributos, a pagar por algo que não existe e que, portanto, não poderão desfrutar para seu uso. Gustavo de Molinari, pensando dentro dos padrões da economia clássica, percebeu que o intervencionismo do Estado é antissocial e destruidor da riqueza, pois as ações impostas pelo governo desviam capital para os setores que ele não teria sido utilizado na ausência das coerções, que são, por definição, agressões externas ao mercado. No entanto, Lothieri escreve que, examinando de perto a reflexão de Molinari, é, porém, fácil encontrar vários pontos fracos. Se é forte em lógica, ela não é equipada de realismo. Por exemplo, quando Molinari afirma que só existem dois sistemas possíveis, o da liberdade completa e o da escravidão completa, e que o regime que vivemos, semi-proprietário e semi-comunista, não pode durar muito tempo, Lothieri contrapõe que uma sociedade pode situar-se, e que isso é o que acontece na prática, em situações intermediárias entre os dois extremos, embora ele afirme que, intelectualmente, tal como Mises e Hayek fizeram no século XX com um brilhantismo, seja muito difícil defender sistemas mistos como a social-democracia. Outro ponto passível de críticas em Molinari, a juízo de Lothieri, seria que ele deixou de considerar, ao defender a produção exclusivamente privada de serviços de segurança, que existe uma distância entre uma ordem caracterizada pela pluralidade de agências e uma ordem efetivamente protetora do mercado, em que as instituições em condições de utilizar a violência são efetivamente implantadas para a proteção dos indivíduos sem usar seu poder para atacá-los. Certamente é verdade que, quando um quadro libertário que valoriza completamente a autonomia dos indivíduos, os estados são vistos essencialmente como criminosos, e são mesmo. Uma vez que são realidades que são impostas independentemente de qualquer consenso, mas isso não nos exime de interrogar sobre as condições que garantiram uma ordem protetora isenta baseada na competição de governos. Na perspectiva libertária, a pluralidade de agentes protetores é preferível. E quem pode discordar quanto a isso? Há uma ordem monopolizada por um único aparato. A ideia básica de que a existência de mais indivíduos em condições de usar a violência é, ceteris paribus, mais capaz de fornecer segurança e justiça do que se apenas um ente possui essa condição. Em outras palavras, a suposição é que eles podem garantir de forma mais adequada a proteção dos direitos individuais. Mas é bom não se identificar sociedade sem Estado com sociedade de mercado. E em mais de uma ocasião o libertarianismo encontrou dificuldades para ser reconhecido como uma teoria coerente, porque não discute explicitamente, ou não faz apropriadamente, ou simplesmente omite essa distinção. Lothieri, um libertário, sem dúvida, fornece então alguns importantes esclarecimentos, tanto léxicos quanto conceituais, sobre essa importante diferença. Vamos ver aqui as palavras do Lothieri. Eita, peraí. Ah, tá. Estou na página certa. O modelo abstrato de uma sociedade de mercado indica uma ordem social em que os direitos dos indivíduos, entendidos como direitos de propriedade, são totalmente garantidos por uma pluralidade de empresas privadas. Esta sociedade é justa e, ao mesmo tempo, imperfeita. É justa apenas porque dentro dela são evitadas todas as agressões possíveis, mas permanece imperfeita porque a justiça
não tem como eliminar a baixeza moral dos homens que compõem a sociedade, nem pode abolir os limites ontológicos que caracterizam toda a existência humana. No modelo ideal da sociedade de mercado, a vida humana continua sendo dominada pela escassez de tempo, recursos materiais, afeto e solidariedade dos outros, conhecimento e assim por diante. É uma sociedade em que a morte, a pobreza, a solidão, o egoísmo, a ignorância e o sofrimento permanecem, juntamente com a dificuldade humana de cuidar do próximo. Nesse sentido, não é possível abordar o libertarianismo desconhecendo os limites da natureza humana, o que o tornaria quase como uma utopia salvífica semelhante ao marxismo ou anarquismo, e passível da acusação de perfeccionismo, no sentido que esse termo foi introduzido na reflexão filosófica por Antônio Rosmini. No entanto, a simples existência de todos esses entraves não é um argumento contra a sociedade de mercado, uma vez que ninguém pode e nem deve, à luz da experiência e da verdade, esperar da lei que altere a condição humana. Por sua vez, uma sociedade sem Estado é aquela em que a abolição do monopólio da violência legal abre caminho para uma ordem policêntrica, em que empresas podem encontrar espaço mais ou menos certo para assegurar a proteção de terceiros, teorias jurídicas menos certo para assegurar a proteção, teorias jurídicas, mais ou menos respeitosas dos direitos, sociedades filantrópicas junto com máfias agressivas e assim por diante. Escreve o professor Lothieri. Para ser claro, podemos considerar essencialmente como uma sociedade sem Estado a Somália da década de 90 do século XX, tal como é definido no rescaldo do colapso das instituições do Estado. Isso, no entanto, não permite definir a sociedade somalina daquela década como uma sociedade de mercado, também pelas muitas tensões de matizes religiosos e culturais que a caracterizaram e resultaram em flagrante negação das liberdades individuais, embora muitos analistas tenham visto um progresso drástico em termos econômicos, mas também na proteção de direitos, em comparação com a situação que existia no momento do Estado despótico sob a ditadura socialista de Siad Barre. Muita gente usa esse exemplo da Somália, tá, para poder atacar o libertarianismo, falando, olha lá o que deu sem Estado na Somália, mas é só uma crítica canalha e mal intencionada, porque ali virou uma bagunça completa. O governo caiu porque basicamente era uma ditadura, e aí você teve uma zona completa na região porque você não tinha uma bagagem cultural de respeito à propriedade privada no local, pelo contrário. Ela vivia em guerra por causa de política, por causa de religião, enfim, de cultura, então não dá para usar isso como exemplo. Se alguém vier usar a Somália como exemplo, um capitão refutado porque não deu certo na Somália. É só pessoa canalha. Mas vamos lá. O que Lothieri quer enfatizar com o meu endosso, e creio também com o de qualquer austríaco, é de que a capacidade de uma sociedade sem Estado de gerar ordenamentos jurídicos que respeitem os direitos individuais é bastante dependente de sua cultura, suas práticas sociais e comportamentais. E acrescenta uma observação muito interessante, a de que uma sociedade em que ninguém dispõe por inteiro da força e nem reivindica isso, pode ser definida em comparação com a sociedade imperfeita do paradigma anterior, ou uma sociedade mais do que imperfeita. Ou seja, a simples abolição da agressão institucionalizada não é suficiente para eliminar todos os prejuízos causados aos direitos individuais e para conduzi-la a ser uma sociedade de mercado. Mas essa sociedade mais do que imperfeita é condição necessária, embora não suficiente, para a instauração de uma sociedade de mercado. Este ponto é muito interessante. Para os libertários, a liberdade individual é o fim político supremo e a competição é o instrumento que pode nos fazer melhor conseguir isso. Enquanto o direito natural liberal define os objetivos de uma sociedade justa, proteção de propriedade e, portanto, da liberdade humana, o pluralismo de uma ordem de proteção exercida por governos concorrentes cerceia bem os limites de uma ordem monopolista que nega qualquer forma de concorrência, livre escolha e estratégia de saída. Onde estaria, então, o erro crucial de Molinari? Para Lothieri, ele parece não ter conseguido enxergar que o bem segurança, ou proteção, como alguns preferem, pertence a um gênero muito particular, que o fornecimento de segurança, para garantir a incolumidade pessoal e a proteção à propriedade, implica certa ordem política e legal. É fácil conceber um mercado competitivo para o fornecimento de um bem genérico, como a água, por exemplo, porque a competição entre empresas estaria colocada dentro de um enquadramento legal. Mas a diferença essencial entre a água e a segurança está no fato de que a produção da segurança pressupõe algo que, para a produção da primeira seja dada como garantida, já seja um dado existente. Um verdadeiro mercado de produção de segurança já implica, em alguns aspectos, uma sociedade jurídica e a prevalência do que é, em nossos dias, muitas vezes referido como rule of law. Então, paradoxalmente assim, você teria que ter um ordenamento jurídico que fosse uma espécie de, vamos colocar assim, transcendente a essas competições, que é o que eu mencionei no, acho que foi no primeiro ou segundo vídeo, não lembro agora, desse capítulo, que você precisa ter algum nível de respeito por uma lei comum
entre tribunais, porque senão não vai dar certo. Eles podem interpretar a lei de maneira diferente, fazer aplicações diferentes, mas algum nível de concordância precisa haver, porque senão não vai funcionar. Poderia chamar isso de rule of law perfeitamente. A este respeito, é apropriado nos referirmos à reflexão de Bruno Leone, que, movendo-se de uma concepção austríaca sobre as trocas no mercado, delineia uma ordem una e trina, unificada e tripartite, integrada ao mesmo tempo, na qual as relações econômicas de mercado. Ele acrescenta o conjunto de relações jurídicas com base nas reivindicações das trocas comerciais e a ordem complexa de poderes políticos que garantam a paz e a ordem. Na reflexão leoniana, o trio economia, direito e política vive então de negociações, ainda que em níveis diferentes, que remetem uns aos outros, e nesse sentido não é possível encontrar um ponto de apoio original, dado que também é verdade que as relações comerciais implicam normas, mas essas, muitas vezes, surgem apenas das próprias trocas. Pensar na lei dos contratos significa pensar também na lei das trocas. E o mesmo pode ser dito para a relação da política com a lei da economia. O limite de sua tese parece ser o fato de que, não se confrontando adequadamente com as razões profundas do direito natural, ele parece fazer a sociedade liberal coincidir com essa complexa rede de negócios e compromissos econômicos, jurídicos e políticos. Uma sua lição é valiosa para aqueles que, apesar de distinguir os dois planos e mantendo a distância entre a sociedade de mercado e a sociedade sem Estado, saibam reconhecer a importância da articulação institucional e a dispersão dos poderes mais conformes com uma ordem em sintonia com as necessidades e exigências do direito libertário. Assim, a aposta dos libertários à la Molinari e Rothbard deve consistir essencialmente em tentar mostrar aos seus intelectores e críticos como a pluralidade de aparatos de segurança, exércitos, forças policiais, sistemas de segurança e uma rede independente de tribunais paralelos é preferível a uma ordem monopolista e também como ela pode razoavelmente fazer surgir uma sociedade de direito regida por empresas voltadas para garantir a melhor proteção e segurança dos indivíduos. Dentro de uma perspectiva liberal, seria muito fácil contrapor uma ordem de mercado a um monopólio estatal e mostrar como a primeira é preferível à segunda. O desafio libertário, no entanto, é muito mais difícil e pede que se demonstre a primazia de uma sociedade sem Estado e, portanto, com difusão de poder, com mais atores armados em cena, com relação ao Estado caracterizado pelo monopólio da violência legal. De fato, isso aqui é um grande desafio para a gente libertário. Não tem como discordar do professor aqui não, porque é muito difícil convencer as pessoas disso. Eu fui convencido pela via econômica porque simplesmente, para mim, parecia mais lógico. E quando eu fiquei sabendo que era possível ter governo sem capitalismo sem Estado, que eu sempre tinha essa visão de que o capitalismo não tinha como ter capitalismo sem Estado, né, visão marxista, enfim, essas besteiras, eu acabei percebendo que eu tinha cometido um erro. Né? Então, foi por essa via, mas é difícil, realmente é difícil convencer as pessoas. Mas vamos lá. Creio que a dificuldade desse desafio libertário, de como sua proposta precisa ser demarcada objetivamente no campo institucional, pode ser ilustrada pela má experiência do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos com as chamadas milícias, que nada mais são do que polícias privadas que exercem, ou melhor, impõem pela força e pela ameaça, o monopólio de segurança de determinadas áreas pobres. Aqui, essa comparação é um pouco complexa, porque a milícia ela não é uma instituição privada, ela é uma instituição que ela age como Estado. Ela é um concorrente do Estado pelo monopólio da violência, ela não é uma entidade privada. Mas vamos lá. Essas associações, o que muitos dizem pertencer a policiais ou ex-policiais, em muitos casos estabelecem o terror aos que dizem proteger, cobrando mensalidades compulsoriamente e punindo fisicamente quem não as paga, a par de atuarem sem competidores. Isso aqui é exatamente o que o Estado faz. Se você não paga o Estado, ele também vai torturar você, vai roubar você, prender você, sequestrar você. É claro que a proposta de Molinari não tem nada a ver com essa prática, mas também parece evidente que sem aparatos institucionais e legais adequados, a interessante sugestão do libertário francês pode provocar distorções prejudiciais à ordem social. É patente a prevalência, para que se possa sair do terreno da utopia, da rule of law. Isso aqui eu concordo, realmente tem que ter o império da lei, porque senão vira bagunça. O núcleo duro do realismo libertário é a crença de que uma ordem sem Estado, delineada pela teoria social de Bruno Leone, é a melhor condição para a existência de uma sociedade de mercado e, portanto, justa, com base na lei e no respeito pleno às prerrogativas legítimas de cada indivíduo. Gustavo de Molinari não poderia mesmo resolver essas questões. Estão agora no centro do pensamento dos embates libertários. Mas ele teve o grande mérito de ter aberto, numa época em que a cultura parecia destinada a abraçar totalmente uma perspectiva antiliberal, uma nova maneira de olhar para a sociedade e para as relações políticas.
E, finalmente, chegando nas duas últimas páginas, ao tópico 6, conclusões. Que, na verdade, é a última página. Este capítulo apresentou Gustavo de Molinari, sua vida, sua obra, seu pioneirismo, seu idealismo e muitas de suas facetas. Este homem desempenhou um papel tão importante que me recuso a escrever essas conclusões de forma habitual, apenas me limitando a resumir o que foi escrito ao longo do capítulo. O pensamento do economista belga estava, indubitavelmente e na hipótese mais otimista, um século além da época em que viveu. Mas, evidentemente, o tempo passou e, decorridos mais 100 anos após seu falecimento, algumas de suas ideias ainda não são plenamente aceitas e, tal como no seu tempo, muito dentre os que não as aceitam, e creio que podemos incluir entre esses muitos liberais contemporâneos e até mesmo alguns austríacos, falsos austríacos, na verdade, não o fazem por meio de críticas lógicas, mas por tentativas de qualificar Molinari como um maverick, isto é, nada mais do que um radical, rebelde, inconformista, dissidente e outros adjetivos semelhantes. Sem dúvida, ele foi um radical, mas um radical que escreveu sempre dentro das fronteiras da lógica, embora algumas de suas posições possam ser contestadas pelos próprios austríacos, também respeitando as imposições da lógica e da realidade dos fatos, de acordo com o falsificacionismo popperiano e hayekiano, como tentamos mostrar ao longo deste capítulo. Gustavo de Molinari, como qualquer um de nós, não foi perfeito nem onisciente. Seu pensamento revela algumas fraquezas, mas sua crença inabalável na liberdade, sua coragem para assumir posições vistas como radicais por seus próprios pares, e sua persistência em defender sempre aquilo que sua lógica o levava a acreditar, foram e continuam sendo um exemplo para todos. Então, isso encerra o capítulo 11 e nos deixa somente com o vídeo do capítulo 12, que será o vídeo do dia 31 de dezembro, também conhecido como o último vídeo do ano. Então eu posso dizer que quando eu gravar esse vídeo eu só volto a gravar no ano que vem, mas eu só vejo vocês no ano que vem, mas na verdade será mentira, porque eu estou gravando os vídeos antes, então, né? Então vamos entrar aí no capítulo 12, ele vai da página 505 até a página 531 na verdade, mas só um pouquinho dela. Então esperem também um capítulo um pouco longo aí, 25 páginas, vai dar um vídeo aí mais ou menos de uma hora por aí. Esse vídeo ficou bem longo porque precisou encerrar o capítulo, muita coisa a ser comentada sobre Molinari. É um pensador que é um cara que viveu bastante, então, né, temos muita coisa a falar dele. Mas agradeço a todo mundo que está acompanhando a série. Qualquer dúvida, sugestão, crítica que ficou, deixa aí na descrição, aí no comentário, né? A caixa de comentário está aberta aí para você se manifestar. Sobre a questão do naturalismo dele, do naturalismo dele, espero que tenha ficado bem respondido. Especificamente a Mika que perguntou, se ainda ficou com dúvida, comenta aí de novo, que aí é bom que engaje o vídeo, né? Sempre digo, comentem nos vídeos que engajam, ajuda bastante. Então agradeço a todo mundo que assistiu, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deixa sua contribuição aí pro canal aí também, pro final de ano do canal aí, qualquer valor aí ajuda, via Pix, via Bitcoin Lightning Nano, os meios para contribuir. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, não é fácil, são gravações longas, são muitos roteiros, muita coisa que tem que preparar, mais ou menos uma ideia do que vai fazer e tal. Tô cansado. 1 hora, 27 minutos, 37 segundos de gravação. Deu bastante coisa, mas é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.